boa tarde, irmãos, bem-vindos. Obrigada pela presença de todos, em especial nós queremos agradecer a Solange, que hoje vai partilhar um pouco conosco sobre o que é a sobriedade. Ela vai se apresentar melhor, as credenciais, ela é coordenadora da Pastoral da Sobriedade, né, que nós conhecemos há pouco tempo. E aí gostaríamos de compartilhar com vocês, porque é algo que toca a realidade de todos nós, né? Eu até brinquei com ela quando ela chegou, que, na minha opinião, assim como terapia, eu acho que todo mundo deveria fazer. E a Pastoral da Sobriedade faz um trabalho muito semelhante, que toca a realidade de cada um de nós. Ela vai explicar um pouco melhor. Então, convido a Solange que vem aqui e vocês para que nós possamos fazer uma oração por ela, rezar uma Ave-Maria, para que o Espírito Santo possa conduzir a nossa conversa de hoje e abençoá-la pela disponibilidade, pelo trabalho tão bonito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, boa noite. Boa noite, nessa noite de sábado, com um frio gostoso, né? Aonde dois ou mais estão reunidos em nome de Deus, Ele está No meio de nós. Ele está no nosso meio. Então, eu gostei da palavra que você usou, que é partilha, né? Porque hoje eu estou aqui para partilhar um pouco o que é a sobriedade. Todas as vezes que nós nos aproximamos de algum conteúdo, de alguma informação ou de formação, a gente de fato passa a se aproximar e a gente passa a se articular de uma forma melhor, né? E aí eu vim hoje, nesse bate-papo, abrir um pouco a sobriedade como um todo, né? Embora ela tenha também um trabalho muito forte com álcool e com outras substâncias, ela está aí também para acolher uma série de situações que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa família, do nosso vizinho, e assim vai. E aí, o nosso lema na Pastoral da Sobriedade, eu vou ensinar vocês. É sobriedade e paz, e aí vocês vão responder, só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz? Só por hoje, graças a Deus. Porque é só por hoje que eu posso estar aqui com vocês, só por hoje que nós podemos, né, agradecer e refletir o que foi ontem, passou, então hoje eu vivo de uma maneira sóbria para que amanhã a gente possa fazer uma série de coisas e possa, inclusive, ser melhor que hoje. Você vai me ajudando, passando? Esse aqui é o Nelson. Eu sou uma mulher de 59 anos, sou casada com o Nelson, sou católica, faço um trabalho pastoral há muitos anos, inicialmente muito na Pastoral da Saúde, porque eu sou profissional da saúde há mais de 40 anos, então quando eu me aproximei mais da igreja, vi que ela tinha como reunir talentos e pessoas e que a gente poderia conhecer as coisas e se aproximar conforme o que a gente entende que pode fazer da melhor maneira, né? Assim eu fiz um pouco. A minha história é assim, fiquei bastante tempo na Pastoral da Saúde, mas como a minha temática profissional também mudou e foi para a área da substância, eu acabei mudando aí em 2009, começou um conhecimento aí com a questão da sobriedade. E aí podemos avançar. E aí eu trouxe uma temática. Afinal, o que é isso, né? O que será que é a sobriedade? E aí me convida a buscar um pouco no dicionário, né? Porque as palavras têm significados e têm poder. E a gente precisa se apropriar um pouquinho disso, né? No dicionário, a sobriedade nos traz que é temperança. Olha que palavra boa, forte. E esmiuçando um pouquinho, o que seria temperança? Como que eu, a Solange, posso me colocar na vida com temperança? É se eu agir com moderação, se eu tiver equilíbrio nas minhas atitudes,
nas minhas escolhas, no meu convívio, no meu relacionamento, eu vou estar praticando temperança. E também fala de ter controle sobre paixões, sobre vontades e uma série de coisas. Ou seja, a sobriedade em atitudes para que eu tenha melhores decisões, evitando sempre excessos, desejos que não fazem parte da minha vida e da vontade de Deus e vontades no geral, né? Que me afastem um pouco do que é essa temperança. E na Bíblia ainda traz isso, né? Que ela controla os nossos instintos, sublima paixões, modera os impulsos e apetites e é uma moderação na vida. Então eu vou trazendo a sobriedade, que é uma coisa boa para que a gente possa pensar a respeito disso. E aí, trazendo um pouco o que é viver em sobriedade, é também uma condição de ter níveis ou efeitos no organismo que não tenha, né, nenhuma substância. E aí eu estou falando de tabaco, eu estou falando de álcool, eu estou falando de qualquer outra substância no meu organismo. É também uma vida, viver em sobriedade me pede que eu esteja dessa forma. Podemos seguir. Alguém aqui conhecia, fora os dois casais que foram, alguém conhecia a pastoral da sobriedade na Igreja Católica? O padre conhecia? Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi de perto. Assim. Eu vi o senhor que deu uma entrevista ontem, né? Não foi ele? Esse é o Padre Marcos. Eu vi o padre daqui dando uma entrevista. Entendi, vocês são em mais de uma aqui. Sim. A pastoral da sobriedade é um organismo vivo da Igreja Católica, no organograma da CNBB, existe há 26 anos. E aqui na nossa região do Ipiranga, são 39 paróquias, 39 agora contando que a Guadalupe, do Clabim, que é da onde eu venho, está em construção. Então, de 39 paróquias, só tenho implantado em uma paróquia que eu implantei em 2010, na paróquia Nossa Senhora das Mercês. E aí, desde o ano passado, eu fiz um trabalho de aproximação na Imaculada, na Nazaré, e dia 18 de junho, agora a gente começou com as reuniões lá. Então, cumprindo o meu propósito de filha de Deus, eu estar aqui falando para vocês de sobriedade é cumprir uma missão minha, genuína, que é de evangelização. E a gente que está, né, na igreja, com diversas pastorais, é muito bom que a gente possa também abrir para conhecimentos e começar a refletir isso, porque é importante que a gente conheça algumas coisas para que quando a gente tiver alguma situação conosco, seja no trabalho pastoral, seja com a igreja de porta aberta, seja no nosso trabalho, que alguém tem algum problema, na nossa família, no nosso vizinho, na fila da feira do mercado, enfim, no ir e vir da vida, as pessoas têm situações e as pessoas precisam de cuidados. E por muitas vezes a informação nos salva, então, portanto, é libertadora. Então é com esse objetivo que eu venho estar falando aqui da sobriedade. E aí eu destaco a importância da sobriedade emocional. Todos nós, né? Nós somos seres únicos, que temos várias dimensões, né? Dimensão física, psíquica, emocional e espiritual. Nós somos esse todo. E aí equilibrar isso pede que a gente olhe para as emoções, pede que a gente olhe para a questão da sobriedade, né? E aprender a gerenciar essas emoções é aquela pergunta de $1 milhão, né? É uma vida toda equilibrando. A Roseline encontrou no estacionamento e falou: nossa, eu gostei tanto de saber o que é a amplitude da pastoral da sobriedade, que é uma construção terapêutica, na verdade é um autoconhecimento, é um grupo de autoajuda que auto se ouve, que fala, que
reza e que se permite regular. E aí, falando um pouco como que a gente gerencia as emoções, né? Nessa cidade que a gente vive, né? No nosso bairro, na nossa paróquia, na nossa cidade, por que não no mundo, os estímulos que a gente recebe, os desafios são inúmeros, concorda comigo? E a gente precisa, já que na internet, né, nas planilhas, né, o Nelson sempre me ajuda muito nisso, sabe mexer com banco de dados, tem a questão de filtros, né? A gente precisa se blindar de algumas coisas, a gente precisa se filtrar para que a gente não entre nessa velocidade, nessa coisa turbulenta e automática que hoje a sociedade nos pede. A agilidade não significa que a gente tenha que nos descaracterizar de valores, de crença, de temperança. E aí a gente precisa, né? Tornou-se valioso demais, a gente precisa desenvolver essas habilidades. E às vezes a gente não está parando para pensar. Eu acho que os espaços comunitários, os espaços profissionais, os espaços familiares, precisam olhar para o ser humano, na criança, com a particularidade dela, nos jovens, nos adultos e nos idosos. A gente precisa aprender a construir habilidades na vida. Porque às vezes a gente aprende algumas coisas, a vida pede muito que a gente trabalhe, que a gente estude, para a gente dar conta de um monte de coisa, não é verdade? Mas a gente não pode abrir mão de ter habilidades sociais, principalmente para poder lidar com tudo isso. Inclusive para educar os nossos filhos, porque a sobriedade começa conversando em casa sobre esse assunto e muitas vezes os pais não se sentem à vontade, não têm informação, não falam disso. E o que a gente não fala para os nossos filhos e para os nossos jovens, e quem fala? Quem fala? O mundo. Então a gente precisa desmistificar, a gente precisa construir pontes que nos liguem e não que nos afastem. Então, construir essas habilidades para que a gente possa navegar nessa vida que pede às vezes, que nos causa problemas, e aí a gente precisa reconhecer e compreender e gerenciar as emoções, e a gente não está tendo tempo disso. A gente não para para pensar às vezes, a gente não para para pensar no que falou para o outro, a gente não para ouvir o outro. Já viu como que é as coisas? Alguém entra na igreja e às vezes quer falar, e a gente fala, pá, estou falando de mim mesmo, tá? Porque eu sou agente pastoral, então estou falando de mim mesmo. Já viu como que é as coisas? Já viu como que é ter essa questão da capacidade que a gente tem que ter de ouvir? E a gente não está mais ouvindo as pessoas. Se a gente não está mais ouvindo as pessoas, a gente às vezes também não está ouvindo em casa. A gente não ouve em casa, não fala em casa de determinadas habilidades, de determinadas emoções, e as coisas vão ficando no vazio, ou causando estranhamento, ou quando a situação fica insustentável, todo mundo rompe. Isso está na sociedade, a gente viu muito isso acontecer na política. Imagine que as mesmas pessoas, às vezes, que diz e que se discute na internet, às vezes são pessoas que estão na nossa família e na nossa igreja. Então, que habilidade é essa de convívio que nós estamos tendo? O que essa sociedade moderna ganha com tantas coisas, mas a gente está perdendo a capacidade relacional e a nossa habilidade de ser pessoa, de ser gente e de saber, e de saber que eu posso conversar com ela, ela tem uma opinião e eu tenho outra. Mas nem por isso eu vou confrontar. E a sobriedade, já que ela traz temperança, ela vai nos moldando para que a gente amplie, para que a gente tenha essa capacidade de gerenciar o que eu penso, o que eu falo, por onde eu ando, o que eu ingiro, o
que eu estou fazendo, de uma maneira equilibrada, assertiva e saudável. Porque o que está acontecendo? Tem pessoas que estão se estourando na vida por outros caminhos. Eu tenho um recorte de ser profissional da saúde, de atender as pessoas em equipamento público e privado a respeito do uso de substâncias. Então as pessoas não estão conversando sobre os seus medos, sobre os seus sentimentos, sobre os seus problemas, e aí o que fazem? Se cedam. Pode se sedar com remédio, com bebida, com cigarro. Aí eu não quero ser diferente, quando na verdade eu digo para os pacientes, tanto em grupo como individualmente, no trabalho pastoral, no pastoral da comunidade, que o que importa, o que Jesus pede, é que nós sejamos apenas nós mesmos. Eu sou só eu sou só a Solange, então eu não tenho que ser igual a você, nem diferente de você. Eu posso ter individualmente algumas referências, né? De pessoas que eu vejo, que eu conheço, que eu fico encantado, ou com algum professor, ou com alguma questão. Isso sim, mas a sobriedade nos ensina que nós mesmos nos bastamos, a nossa família, a nossa comunidade, e que a gente não precisa nos descaracterizar para poder aguentar. As pessoas não têm espaços de conversas. Então elas saem reproduzindo coisas, ingerindo coisas. Cada vez mais o uso precoce de substância pelos jovens dentro da casa. É na família, muitas vezes, que o acesso acontece dentro da casa. Então a gente precisa, né, na pastoral familiar ou em qualquer outra pastoral, falar a respeito disso. Não existe festa sem o álcool. Eu não estou não estou dizendo que não tenha que ter, mas a gente precisa falar de sobriedade, de escolhas saudáveis e assertivas, de ensinar para nossas crianças, na catequese e na crisma e na continuidade, que nós precisamos, e é bom fazer escolhas saudáveis. O que é uma escolha saudável? É uma escolha de vida sóbria, em sobriedade. A gente não precisa ficar ressaltando coisas. A prevenção se faz de uma maneira hoje muito diferente do que se fazia antes. A boa literatura e as boas práticas pedem para que a gente faça de modo diferente, né? De não falar certas coisas que inclusive o jovem não comprova, né? Que às vezes a gente fala assim, o jovem que fuma morre, o jovem que faz uso da maconha morre. Aí tem vários que fazem uso e não morrem. Estou dando só um exemplo de como a gente precisa estar atualizado de acordo com o nosso público para estar falando essas questões, né? E aí, com isso, a sobriedade vai nos trazendo benefícios na nossa vida pessoal e profissional. Vamos pensar um pouquinho no nosso aspecto profissional, seja ele informal ou não, de alguma experiência ou acadêmico. Já viram como são as disputas dentro do trabalho? Acontece isso? As pessoas estão reguladas emocionalmente, às vezes? Zero. É zero. E aí os RHs, os líderes ficam repetindo um monte de coisa. Eu e nós somos gestores a vida inteira. É óbvio que tem que ter conhecimento, é óbvio que tem um vocabulário específico, é óbvio que a gente tem que treinar. Mas o treinamento principal é olhar para o ser humano. É parar com essa questão de dizer, aqui na minha empresa você entra e deixa todos os seus problemas fora. Eu era uma gerente que não fazia isso, e que às vezes causava até estranhamento dos meus pais. Eles não estavam nem aí. Porque a gente precisa olhar o ser humano como ele é, com a sua fragilidade. E hoje as pessoas não estão fazendo isso. E a gente precisa lutar por espaços pequenos, comunitários e familiares, para que a gente resgate a conversa, para que a gente ouça as pessoas, para que a gente fale de coisas que a gente acha que são difíceis, que às vezes a gente quer escolher só os assuntos aqueles fáceis, né? Quando eu falo, estou falando de mim em primeiro lugar, porque eu tenho 2 filhos homens
lindos de viver. O Eduardo casou, tem 33 anos, a Gabriela passou a ser minha filha, e o Fernando tem 27 anos, é solteiro. E eu tenho mais 5 sobrinhos. Então eu vou falando de coisas que eu conheço, que eu estou ouvindo, e que eu sei que acontece quando essa moçada começa a fazer 12, 13 anos e não quer mais que o pai e a mãe levem em lugar nenhum, e que sai, e que vai para a balada. Eu estou falando de coisas que aconteceu comigo. E que eu sei que acontece nas famílias, e a gente precisa falar disso, a gente precisa fazer rodas de conversa para falar a respeito disso. Você já notou? Estou um pouco inspirada, minha voz está afora. E aí eu gosto muito dessa palavra, a gente precisa aprender a cultivar, como se fosse uma plantinha. A gente sonha com a plantinha, compra a plantinha, pensa no vaso, aí tem a terra, aí tem lá o adubinho, e aí tem um jeito de cuidar dela, não tem? Dependendo, ela gosta disso, daquilo outro. Eu ainda sou uma aprendiz, né? Trabalho ainda com isso, mas acho lindo vocês descobrirem os lugares da casa para pôr, quanto que ela quer de água. E a vida da gente precisa ser assim. A gente precisa cultivar essa habilidade de lidar melhor com a nossa sobriedade, da gente controlar as nossas emoções. E da mesma forma que a gente faz isso, a gente precisa ser essa referência para o outro e para a outra. E quando a gente começa a se autoconhecer e começa a desenvolver essas habilidades de comunicação, de se relacionar, a gente vai vendo que a vida fica muito mais leve. A gente evita uma série de coisas. E aí a sobriedade emocional, o que ela faz? Ela nos fortalece, porque a vida vai parar os desafios, os problemas. Na minha nunca parou, mas você também não, né? Então a gente vai se fortalecendo para lidar com os desafios, para poder aceitar melhor e saber lidar com as adversidades da vida, inclusive com as pessoas que são diferentes, que pensam diferente de nós, que vão continuar aparecendo, e é isso, a sociedade é esse misto de coisas, de processos, de problema, né? E aí a gente, quando lida melhor com essa sobriedade emocional, a gente vai ficando, sim ou não, mais adaptável, né? Sim. A gente vai ficando... Na marra. O quê? Na marra. A gente vai ficando um pouco mais flexível, vai lidando melhor, vai lidando melhor de conversar com a criança, com o idoso, com a esposa em casa, com o companheiro, com os filhos, com o trabalho e no trabalho pastoral também, para que a gente não possa ser inflexível, porque às vezes a gente pega algumas coisas e fala, isso é meu, e a gente dá trabalho para os pais. Não é? Ou eu estou falando uma coisa que só acontece na nossa hora que eu foi. Não, né? Quase todas. E a gente precisa ter equilíbrio, porque aqui tudo é comunidade, e tudo é de Deus, e tudo é graça. E a sobriedade vai nos permitindo que a gente vá alargando a mente, o coração. Vai ver que aquilo que eu fiz ontem, tudo bem, eu não vou me culpar, né? Porque aquilo me paralisa, mas aquilo é o que eu soube. Mas hoje, se eu estou aberta, eu posso fazer diferente, não posso? Não. Eu posso fazer diferente, eu posso fazer de uma forma mais equilibrada. E aí, a gente vai ficando mais adaptado, vai recuperando das situações que são estressantes, vai aprendendo, como diz minha mãe, né? Põe, filha, põe 10 goles, põe um gole d'água na boca e fica assim 10 vezes antes de falar qualquer coisa, né? Os antigos falam umas coisas assim que são sábias, né? E hoje eu falei isso numa reunião que eu estava lá, da pastoral. Porque às vezes é isso. A gente precisa parar antes de falar e pensar o que aquilo quer dizer. Vai somar, vai construir, ou eu preciso também falar às vezes coisas firmes, eu também preciso, não posso também me abster. Mas tudo tem um jeito, uma hora, uma forma de fazer, né? E aí, para que ter sobriedade emocional? Quem aqui quer ter relacionamento saudável? Levanta a mão. Todo mundo. Então, estamos todo mundo alinhado com isso, no geral, né?
no geral, relacionamentos, no geral, onde quer que a gente esteja, se a gente lida com pessoas, a gente está falando de relacionamento. E aí a gente precisa estar equilibrado, a gente precisa comunicar de uma maneira mais clara e assertiva. Uma certa paróquia me pediu às vezes, né, eu gosto muito do termo, do tema, comunicação não violenta. Isso tem livro, isso tem literatura, isso tem modo de comunicar. E hoje nós estamos muito violentos na comunicação. Todas as vezes em que eu me comunico e não me preocupo como ela recebeu o que eu falei, e eu não fiz um retorno disso, eu estou sendo violenta. Isso pode dar uma outra temática, um outro bate-papo que vale muito a pena, porque a gente precisa ser mais claro, a gente precisa saber o que a gente tem intenção com aquela ação, com aquela fala, ou com aquela omissão, ou com aquela briga. A gente precisa parar para pensar nas coisas. E aí, com isso, é tão legal, né? Que através do grupo de autoajuda da pastoral, que depois eu vou adentrar um pouco, a gente vai promovendo relacionamentos significativos, saudáveis. Ainda que nós tenhamos problema, porque a gente tem mesmo, né? A gente é capaz de ressignificar, é capaz de ponderar, é capaz de pedir perdão e é capaz de recomeçar. É simples assim. E aí, além disso, a gente também começa, se a gente se compreende mais, a gente consegue apoiar os outros também. Porque nós estamos nessa vida para quê, assim? Somos evangelizadores, estamos aqui para poder trabalhar nesse reino a cada dia. E se a gente puder ter essa visão, ter esse equilíbrio, a gente apoia mais as pessoas. E por vezes, às vezes, aquela pessoa está completamente desalinhada. Então, quando a gente conhece as belezas pastorais da igreja, os trabalhos, a gente vai tramitando com a pessoa da melhor forma possível. E aí, ainda nesse processo de cultivar as habilidades e experimentar, isso provoca que a gente tenha que tomar as decisões mais conscientes. Quem é aqui? Eu já levanto a mão antes de eu perguntar. Quem é que já foi impulsivo em decisões? Quem de nós já não tomou decisões sem avaliar tudo de uma maneira consciente? É normal, mas a gente precisa ficar fazendo reflexões e abrindo essa conversa. Porque se a gente está mais equilibrado, se a gente vai treinando essa habilidade de ser mais sólido, de ser mais ponderado, a gente vai ficando mais consciente de quem nós somos, do que eu posso, do que eu não posso. E a gente vai vivendo de maneira mais equilibrada no presente. Tudo o que eu tenho é esse dia de hoje. Por isso que a gente fala, para quem chegou depois, sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Porque eu posso hoje refletir melhor. E aí, as escolhas sempre são mais assertivas. Hoje as pessoas não estão cuidando da mente e do físico. Como profissional da saúde mental, eu tenho uma atividade no HC, no ambulatório de álcool e outras drogas. E aí as pessoas chegam muito, às vezes, prejudicadas. Pessoas muito estressadas, que não param para pensar, que não têm apoio. A probabilidade de acessar alguma coisa, não só de substância, mas como comer muito, gastar muito, jogar muito, está acontecendo muito hoje. Porque a gente, se nós somos dotados das 4 dimensões que eu falei no início, física, emocional, psíquica e espiritual, a gente precisa cuidar disso. E a gente precisa cuidar e estar em equilíbrio. A gente precisa prestar atenção no que come, nas nossas horas de sono, nos nossos exercícios, olhar para a nossa condição, para a nossa idade, para a nossa situação e cuidar um pouco. E essa sobriedade vai nos levar a isso. A gente precisa parar e ter pequenas pausas. Eu falo isso para os pacientes. Então, mas eu não tenho tempo só. Me chamam de só. Pode chamar também. Só, mas eu não tenho tempo. Você não está entendendo qual é o meu trabalho. Eu falo, eu quero entender. Tá, entendi. Resumindo, eu entendi. Mas ok, você pode ter pausas. A gente precisa ter pausas na vida.
e cuidar, respirar, porque senão a gente fica achando, a gente se colocou no relógio, no cronômetro louco. O fato de eu ter que trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a minha família, não significa que eu tenho que cuidar da minha mente, do meu físico, do meu corpo. Eu acho que está tudo muito junto e misturado, está confuso, está com falta de sobriedade nesse processo. E aí as pessoas estão se relargando, estão se machucando, estão engordando muito, emagrecendo muito, não dorme nada, bebe tudo, faz tudo. Está faltando equilíbrio nesses aspectos, né? E aí a sobriedade vai nos ajudar a lidar de forma um pouco mais adequada para quê? Para reduzir o estresse. Não é difícil uma pessoa estressada? Quem que gosta de conviver muito com quem diz que é muito estressado? Ninguém, na verdade. E tem gente que adora dizer, já vi se eu estou errada, adora dizer que é muito complicado, que é agitado, que é estressado, não é assim? Já ouviram isso? Quando na verdade é muito complicado conviver com alguém que está assim. E tem muita gente assim. Estressado, que não melhora a qualidade do sono, e que aí o que acontece? Se eu não olho o que eu como, não faço pausa, não rezo, não tenho lazer, o que acontece com o meu sistema imunológico? Eu entro em colapso. E a sobriedade vai nos dando esse equilíbrio. E aí, a ONU, Organização Mundial da Saúde, desde 1998, inseriu, né, em todos os tratados, as universidades tiveram que mudar a questão do bem-estar espiritual, né? Que a saúde caminha com a espiritualidade. Eu adoro falar disso, ler artigos sobre isso, levo nesse espaço de saúde que é laico, que além do ar, que eu admiro muito, além do narcótico, que eu admiro muito, e tem a pastoral da sobriedade. Isso não é só, explica o que é isso. Porque eu tenho pessoas que podem ser católicas e que querem a pastoral da sobriedade, ou pessoas que não se adaptaram naquele grupo, que não são católicos, mas também querem a sobriedade. Então, a gente tem esse compromisso de ir levando para os espaços. E aí a espiritualidade faz parte do todo e da saúde da pessoa. E a gente não pode deixar de destacar, né? Porque tem um significado muito grande, né? A qualidade de vida nos impacta em tudo. Nós somos seres, bio, psico e social. O que é isso? Bio, psico e social. Na saúde a gente usa muito isso. E a gente precisa ter essa integralidade. A gente precisa saber que essas coisas existem, precisa dar nome e precisa se cuidar e cuidar das pessoas com isso. E aí a gente vai cuidando, a gente vai alimentando o nosso crescimento, a nossa oração, o nosso modo de ser, para o autocontrole, mas também para a autoconsciência, né? Praticar a atenção plena. Às vezes a gente, isso serve para mim mesmo, eu gosto do que eu falo, eu sou a primeira que ouço. Tenho 2 ouvidos, eu sou a primeira que ouço. Às vezes a gente não dá atenção plena para aquilo que quer fazer, porque acha que precisa 5 coisas ao mesmo tempo. Uma mulher é muito disso, a mulher quer brigar com o homem, né? Que fala assim, mas eu faço 3 coisas, por que você não vai fazer 2? Estou dando um exemplo dele, cada um vai olhando aí para os seus exemplos. A gente precisa praticar essa questão da atenção plena. Se eu estou fazendo aquilo, eu termino. Se eu não posso, eu dou uma pausa e dou atenção. E às vezes a gente não está fazendo, em plenitude, a administração da nossa casa, do nosso relacionamento, com os nossos filhos, com os nossos jovens, com os nossos pais, com os idosos, com a família, nosso trabalho pastoral. Nosso trabalho profissional também, nosso mundo acadêmico não está consciente. E a gente precisa ter esse choque, dessa autoconsciência, né? Agora, tudo com muita clareza, sem ficar também se julgando, né? Porque assim, a avaliação não tem que nos levar para um lugar em que a gente, inclusive, se adoece, porque se julga muito. Porque às vezes é muito complicado nosso dedo ser assim,
ou para o outro ela, ou para nós mesmos. Não precisa disso. Basta a gente ter seriedade, sobriedade nas coisas, se propor a fazer diferente, né? E aí eu gosto muito desse termo, né? A gente precisa se regular, a gente precisa se autorregular. Ele chegou aqui e ficou regulando o aparelho inteiro, não foi? E o celular, o som, ele está gravando, e o povo vai escutar tudo isso que eu estou falando. Então não é só regular as atividades e os equipamentos, a pessoa também. E a gente está abrindo mão disso. E a gente precisa se apropriar de conteúdos e de alguns conhecimentos para que a gente aprenda a se regular emocionalmente, para que a gente viva de forma mais saudável, que a gente permita que quem conviva com a gente também beba dessa fonte um pouco mais saudável. O que é comunicando da minha vida? O que eu estou comunicando da igreja, do trabalho pastoral, de ser mãe, de ser mulher, esposa e da solidão? O que eu estou comunicando? Então, a gente tem uma responsabilidade com relação a isso. E a gente precisa, e aí eu já trago um pouco na regulação emocional, a gente precisa usar coisas simples de técnica de respiração, de meditação, das pausas que eu falei, de cuidado físico, de expressão criativa. Que coisa mais bonita do que a criança e o jovem que se expressam de forma da arte criativa. A gente precisa se aproximar dessas coisas, incentivar e também nos permitir para isso. Às vezes, tudo que eu posso sentar do lado de um paciente que não está bem é começar a pintar uma mandala, já viu? A mandala é poderosa. A escolha das cores diz sobre nós. E às vezes é só parar e observar e silenciar e se apropriar dessas coisas. Eu acho que a gente está perdendo um pouco mão disso. A gente precisa ouvir, pintar, enfim, cada um tem a sua habilidade. Desde que a gente encontre a atividade que possa acalmar a nossa mente. Se a gente não acalmar a nossa mente, a gente não acessa uma série de coisas que a sobriedade pede. E a gente precisa desse mundo adverso, desse mundo que quer que a gente saiba de tudo, que a gente responda tudo, que a gente tenha tudo na ponta da língua. Não. A gente precisa ter cautela, a gente não pode misturar as coisas. Que a modernidade, que esse mundo que é assim, e agora que a inteligência, o quê? Artificial. Artificial, que a gente vai ter que aprender um pouco disso. Daqui a pouco vai acontecer o quê? A gente não pode confundir, não pode abrir mão de quem nós somos, porque senão daqui a um pouco não vai ter, né? Nada, vai acontecer tudo online, e a gente não pode abrir mão disso. E aí eu até já falei um pouco que a comunicação precisa ser eficaz, e a gente precisa, às vezes a gente pensa, né? Eu sei comunicar, eu falo de maneira calma, clara, o outro entendeu? Na comunicação não violenta, que eu falei um pouco, agora um pouco, às vezes a gente passa muito, fala um exemplo meu, às vezes a gente passa muito, um filho é diferente do outro, graças a Deus, um vai lá, usa uma louça lá, vai pra guarda e pergunta, quem que lava? Sua mãe. Agora o outro vai lá, usa, não lava, repete de novo, não lava. Na comunicação não violenta, em vez de brigar, ou às vezes até de falar mais alto, ou de falar a mesma coisa, ela fala assim: Fernando, posso conversar com o seu amigo? Fala, mãe, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão menos sobrecarregada com você. Arruma tua cama, lava a louça, me ajuda. Fica muito difícil para mim quando você não pode fazer isso. Não é diferente? A gente que é mãe um pouco, estou falando um pouco, é diferente. Então a gente precisa olhar um pouco o que a gente tem feito, como a gente tem falado isso. E aí a gente precisa estar disposto a ouvir e compreender também as emoções do outro. Quando eu me autoconheço, me auto-permito, me autocontrolo, eu consigo entender melhor o outro. Portanto, eu vou entender que eu não tenho que ficar brigando com ninguém. Nem tampouco achar que eu mudo o outro ou a outra.
Eu tenho que dar conta de mim. Se eu der conta de mim minimamente com equilíbrio, já está muito bom. Mas o outro também vai ser provocado pela nossa atitude, pelaquilo que a gente comunica, pelaquilo que a gente vive e pelaquilo que a gente compartilha. E aí, ainda nesse motivo do livro, que é cultivar a terra, essa terra, né, porque nossos pés estão no chão. Da terra nós viemos, né, e do pó nós voltaremos, né? A gente tem que estar assim, nesse equilíbrio desse cultivo. E aí a gente precisa praticar esse autocuidado. A gente trabalha muito isso na saúde, nesse autocuidado em equipe, nesse autocuidado com o outro, nesse autocuidado com o paciente, nesse autocuidado da família, que precisa cuidar da família também. E aí a gente tem que pensar que todos nós temos essas necessidades físicas, emocional, mental e espiritual. E a gente precisa olhar, ver como que é a nossa rotina. Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas de uma maneira tão automática, que já é assim, por que eu vou mudar? Não, o convite é olhar o que eu tenho feito na minha rotina, o que eu posso fazer para melhorar e o que eu estou fazendo atualmente de autocuidado. O que eu estou fazendo na minha vida desse autocuidado, disso aí tudo? E a gente precisa ter pausas. E Deus quer que a gente tenha pausa. O ócio faz parte da vida. Essa palavra não existe no mercado financeiro, essa loucura toda. Mas nós precisamos ter pausas. E o ócio nos permite isso. E a gente precisa dessas coisas, né? E a sobriedade vai nos trazendo isso de uma maneira valiosa. E os benefícios chegam na nossa vida. E aí, se eu aprendo a me conhecer, a reconhecer, eu passo a gerenciar melhor. Porque aquilo que eu não conheço, que eu não me aproximo, eu não organizo, eu não gerencio, eu não mudo. Então é nesse sentido, né? É um ciclo. A gente precisa sair de um ciclo que às vezes está vicioso e ir para outro ciclo, que é o ciclo virtuoso, que é um ser humano inteiro, dessa forma, na totalidade. E aí a gente tem que desenvolver. Tem que desenvolver e viver de uma forma mais equilibrada. Pode ser, Deus. Eu não sei se mais tarde já tem. Quanto tempo que eu estou falando? 43 minutos. Já vou encerrando um pouco. E aí a sobriedade precisa me levar também a uma convida da paz. A gente tem brigado por tudo. Tem brigado na internet, tem brigado na família, tem brigado sei lá onde. E a gente precisa espalhar essa cultura da paz, que diz respeito a essa visão do mundo, que precisa privilegiar o diálogo, a mediação. A gente está precisando de pessoas que vivem a sobriedade para mediar, às vezes, conflitos. Não provocar o conflito. Não virar as costas para o conflito e para o problema. A gente precisa mediar. E a gente precisa ser essa possibilidade que a pessoa veja que ela pode abandonar atitudes e ações violentas e respeitar a diversidade. É de verdade que a gente precisa respeitar a diversidade. É toda a pessoa humana, independente das escolhas dela, a gente precisa respeitar a diversidade e os modos de pensar e agir. A gente pode não concordar, a gente pode não conviver, mas a gente precisa ter uma cultura da paz, um diálogo que seja capaz de ouvir e de que a gente possa mediar isso, pode seguir. Eu vou passar até depois isso. E aí, uma forma que eu represento aqui a Diocese de São Paulo, eu sou formadora da Pastoral da Sobriedade de novos agentes. Estou na Pastoral desde 2009, implantei na Nossa Senhora das Mercês em 2010, e através do grupo de autoajuda, através da vivência dos 12 passos, que são esses aí, cada passo
faz essa comunicação com a vida, com um trecho bíblico, e acontece a reunião. Então, através dos passos, eu me alimento muito disso, né? O primeiro passo é admitir o que não convém mais na minha vida. Todos nós temos coisas para admitir, sim ou não? Sim. Quem faz uso de substância também, quem está comendo também, quem faz fofoca também, quem briga também, quem está de uma maneira desmedida, sem cuidar das finanças também. É para quem usa do jogo, já virou hoje, virou doença, já tem CID, Código Internacional de Doença, e tem no HC ambulatórios, um ambulatório específico, um manejo específico em quem não sai do jogo, que aposta muito e que a vida passa a ser assim. E aí a gente sempre, nesse ciclo, né, de admitir. Se eu admito que tem coisas que não valem mais na minha vida, eu passo a confiar em mim, mas principalmente em quem? Em Deus. E a gente fala isso para as pessoas. E às vezes as pessoas estão numa fase muito difícil que elas falam assim para mim: pessoal, esse Deus aí que você fala está bem longe de mim. Não tem problema. A pessoa vai ouvindo, vai sendo acolhida, não tem problema. Ela vai vendo, ela vai ficando, ela vai vendo que a gente confia um no outro, que a gente confia em si, confia no grupo, confia naquele espaço, mas sobretudo a gente confia em Deus. E aí a gente vai abrindo, vai falando aquela passagem bíblica. E se a gente aprende a admitir e confiar, a gente entrega. Porque tem problemas na vida que às vezes a gente quer ficar igual a árvore de Natal, a pessoa dando penduricado. Quando na verdade a gente precisa fazer esse ciclo de entregar as coisas, porque a vida pede muitas coisas nossas. Então a gente tem que trabalhar essa questão do passo entregar. E tem coisas na vida que a gente não vai se culpar, mas a gente vai se arrepender. Se arrepender para quê? Para não repetir de novo. E para ver que vale a pena se arrepender de determinadas ações, comportamentos e situações. Vale a pena se arrepender. E aí na Igreja Católica, a gente tem, né, a beleza de poder confessar, para poder ir livre. E aí depois do passo confessar, eu renascer. Todos nós, né? Jesus tem várias passagens, né? Ele te condenou, nem eu, então vai, minha filha, e segue. E a gente pode se beneficiar disso, né? Se a gente renascer para quê? Para uma vida de sobriedade, para uma vida nova, para uma vida de confiança, para uma vida em que eu me aproprie de quem eu sou, do que eu tenho, do que eu posso fazer pelo outro. E aí eu ainda continuo, né? Os passos vão me preparando para que a gente faça reparações. A pessoa que faz uso de substâncias ou que tem situações de violências, abusos e compulsões, tem muitas pessoas que frequentam os grupos de autoajuda da solidariedade que passaram por violências profundas. Tem situações em que é preciso reparar com o outro, com a outra, ou pessoalmente, ou através de carta. Tem várias situações. As pessoas precisam achar formas dela voltarem para uma vida mais equilibrada. E os passos vão nos mostrando isso, vão nos modelando para isso. E aí a beleza da igreja é professar a nossa fé. A gente precisa professar quem nós somos, em que nós acreditamos. E a gente precisa, às vezes, algumas pessoas, principalmente no âmbito profissional, né? Se você fala alguma coisa de Deus, pessoal, você é evangélica? Eu falo, não, eu sou católica, mas respeito muito os meus irmãos. Porque você é evangélico? Porque a gente precisa falar de Deus. A gente precisa orar na Bíblia. A gente não pode abrir mão desse espaço. E católico, no símbolo que eu e o Nelson e outros casais na época, o Frei de Maria, a gente trabalhou muito no símbolo. Mostrou um pouco isso, que a gente não está acolhendo bem as pessoas e que a gente está abrindo mão. Eu quero mais que a evangelização cresça, que a espiritualidade cresça, mas ficou uma preocupação no símbolo. Os evangélicos estão crescendo, os católicos. É preciso abrir.
a cortina e abrir as possibilidades. O que a gente está fazendo que a gente pode melhorar um pouco. E pela sobriedade a gente vai pensando nisso. Agora esse novo passo é maravilhoso, né? Hoje terminou o servir. O horário de vigiar, por que será que não seria só o horário e o vigiar não seria outro passo? Porque é preciso estar juntos. Porque senão eu oro de um lado e eu não vigio e faço as mesmas coisas, repito as mesmas coisas. Então precisamos ser vigilantes dos nossos processos, dos nossos medos, dos nossos comportamentos. E aí o que a gente viveu semana passada é o passo servir, que sempre tem uma palavra colocando Maria, né? Como que a Maria serviu, inclusive, no sofrimento e na tribulação. Às vezes a gente fala assim, eu não posso fazer esse trabalho não, estou com tanto problema. Só depois que eu terminar esse curso, eu vou marcar um emprego, que meu filho parar de dar problema, meu marido não quer. Já ouviram alguém falando isso? Eu não posso, não estou preparada, eu não posso servir. Será que não é isso que está faltando para a gente na evangelização e na sobriedade? A gente precisa pensar, como é que eu estou servindo? E aí, a beleza do 11º passo, a gente celebra. Tem, em alguns momentos, se a gente combina com os diáconos ou com os padres, a gente pode até viver esse passo dentro da própria celebração. Na missa, porque a gente está falando disso, de celebrar a vida em comunidade com os irmãos, uma vida plena e com Deus, se alimentando da mesa, da Eucaristia. E por fim, o festejar, porque quem passa por esse ciclo, por esse processo, é preciso ser muito grato e festejar. E não tem problema nenhum. Se eu passei por tudo isso e ainda não entendi, ok, nós não somos complicadores, eu não sou igual a ele, nem igual a você, cada um tem um processo, uma necessidade. Tem pessoas que tudo que elas têm é um grupo de autoajuda na sua soledade. E às vezes, por esse acolhimento, a gente, depois da reunião, faz escutas individuais e cuida das pessoas, se interessam um pouco mais, às vezes vem fazer pergunta para mim, então eu direciono para equipamentos de saúde e de acordo com a situação de cada um. Então, o que tem depois? A volta para o símbolo. Ele que botou ali, que é sempre legal, o significado do símbolo da pastoral da sobriedade, né? Achando que a luz de Cristo ressuscitado permanece no mundo, eleição do mundo redimido por esse Cristo ressuscitado, nação do Espírito Santo e comunhão com o Pai. E aí nós podemos ver esse outro símbolo, né? Perceber a cruz de Jesus, a cruz dos deprimidos espíritos e as aflições da família. A sobriedade quer cuidar das pessoas, quer cuidar das famílias. E aí nessa meia-lua, né, o símbolo é bem bonito mesmo. A gente vê aquele sorriso, o pote com óleo que representa o nosso mundo, a nossa humanidade, com todas as suas preocupações e angústias. Eu acho que é isso, é um bate-papo que eu trouxe para abrir um pouco essa questão do que é sobriedade, dessa possibilidade. E aí agora, você disse que sempre tem essa possibilidade de pergunta, eu estou aqui. Queria saber se vocês acham que vale a pena, que é possível pensar nisso. Agora eu quero ouvir. Estou aqui. Vamos lá. Trabalho numa empresa de tecnologia, atendo o governo e grandes corporações, mexendo com contratos de milhões e milhões. Isso, de acordo com o mercado. Aquele mercado. E tenho um filho que está fazendo a segunda faculdade, uma filha vai começar medicina em agosto, estava de férias em Paraty trabalhando. A imagem linda, aquela paisagem linda, eu no celular trabalhando. Como que eu tiro isso de mim? Como que eu faço para reduzir esse processo de estar viajando de férias e estar trabalhando? Ricardo, eu queria te cumprimentar. Só de você ter trazido essa pauta para a gente e trazido esse seu desejo, metade do seu caminho já está andado. Porque quando a gente reflete, a gente tem um incômodo e ele está incomodado com isso. Porque se ele não tivesse incomodado, ele não teria trazido.
E aí, a minha sugestão é que você passe a se controlar um pouco mais. Quando tiver uma oportunidade, que pode ser amanhã, no domingo, ou pode ser num outro passeio, mas passeio clássico que você citou para ti, você pode tentar controlar um pouco. Então, se durante o dia você faz isso, porque a gente tem que aprender a fazer as coisas também aos poucos. Quantos anos você tem? 55. Isso, eu já sou mais velha que você. Quando a gente já tem essa maturidade assim, a gente está enraizado em algumas coisas. Então a gente precisa ter compaixão de nós mesmos. Então se você faz isso 5 vezes por dia, se amanhã você conseguir fazer 4, você olha para o espelho e fala, parabéns, Ricardo. Hoje você conseguiu diminuir uma vez. Porque você tem esse desejo. Você precisa levantar de manhã e prestar atenção aonde você está. Sabe aquela coisa, Ricardo, de viver no hoje, no aqui e agora? E se a gente faz uma pequena pausa, antes de olhar para o celular, que é isso que pega a gente, eu também já trabalhei com isso aí, quando tinha o BlackBerry, notebook, eu sou da saúde, sou administradora hospitalar, administrava o hospital, era aquela loucura, o Nelson sabe, da minha vida. Mas quando você levanta de manhã, e antes de já começar naquela corrida, você para e pensa e fala, que dia é hoje, o que eu tenho para fazer? Senhor, obrigado, meu Deus. Nem precisa rezar muito, que às vezes não dá tempo, vai rezando durante o dia. Mas que você fala, Senhor, me ajude hoje a que eu possa viver o presente. Hoje é sábado, hoje é feriado, me ajuda a regular um pouco aí a minha emoção e eu prestar atenção. Preste atenção em você e aonde você está e com quem você está e o que você está fazendo. Não. E diminua. Vai tendo um controle. Então, deixa um pouco o celular e fala, não, eu vou ficar meia hora. Vou sair com a Roseli, dar uma volta lá na água de Paraty, ou vou lá na trilha. Não posso deixar o celular porque eu tenho uma função importante, mas eu vou deixar aqui na minha bolsinha, no meu bolso, eu vou tentar não olhar 1 hora. Pronto. Mas aí você vai voltar e vai olhar, você já diminuiu e já mudou um pouco o teu ritmo. A gente precisa fazer uma pausa e mudar o ritmo. A gente faça um planejamento pessoal. É tão bonito a gente sentar. Eu adoro o começo do ano, porque eu pego a minha cadernetinha, eu sou basiquinha, eu adoro escrever. Eu pego meu caderninho, viu, padre? Pego a minha caneta e ponho assim, Solange, metas para o próximo ano, mas olha as metas que eu não consegui cumprir. E não precisa ser só no começo do ano. A partir de amanhã, que é véspera de feriado, né? Terça. Eu trabalho segunda e terça. Você trabalha segunda e terça. Trabalho tudo. Você pode minimamente, de acordo com como você gosta de fazer, pensar o que eu posso fazer de diferente para eu cuidar melhor de mim essa semana. Uma coisa, porque às vezes a gente quer resolver tudo ao mesmo tempo. Não. Quer emagrecer tudo de uma vez, quer de ansioso passar a ser aquela candura igual ao anjo. Não. Escolhe uma coisa e fica consistente em uma coisa. A hora que aquilo estiver inserido nos teus hábitos, você fala, pô, legal, olha, Roseli, olha como eu tô. E aí você pensa numa segunda coisa. Pensa no seu principal incômodo. Eu sou terapeuta comunitária. E a gente, na terapia comunitária, quando reúne a comunidade, o que nos leva para fazer uma roda de conversa é assim, qual o seu principal incômodo hoje, Ricardo? Olhe para o seu principal incômodo para você diminuir o seu estresse. E aí você vai achar a resposta e vai fazer. Eu penso assim, você pega alguém que tem algum vício, né? Bebida, por exemplo. Às vezes o cara vai estar perdendo a família, sabe que está errado, mas é difícil ele sair. Né? Pega a gente, eu sei que eu tenho que fazer academia, mas puxa, você dá prioridade para outras coisas, o Ricardo colocou no trabalho, o cara não sou eu não tenho, eu tenho que eu passar isso. Eu vejo que existe uma dificuldade em fazer a Então, mas é por isso que eu trouxe, afinal de contas, o que é sobriedade? Serve para todos nós. A gente precisa estar olhando essas coisas. E acha que eu também não tenho coisas? E acha que eu também não olho para mim e falei, Solange, essa semana você aprontou, né? Você está falando isso para os pacientes e você não fez.
Acontece. Mas no caso tem muita gente que vai até o limite, quando já está muito pesado o negócio. E aí infarta, ou então enche a cara de substâncias, E são as pessoas que eu estou observando. cuidando. E os nossos jovens estão cada vez mais ficando sem saída, achando, às vezes nós estamos querendo acelerar os jovens, sabe esses negócios de acelerar? Passa meu filho nisso. E aí sai do colégio e o pai e a mãe acham que já tem que saber o que estuda. Sabe essas coisas? A gente quer acelerar as coisas. O jovem está ficando ansioso. Claro que eu já passei por isso. Claro que eu já passei, mas aí eu parei para pensar na vida de que o jovem tem o direito a escolher ser quem ele quer. Ele tem que olhar a habilidade dele e dela, e a gente quer que seja isso, aquilo outro, e acaba com a vida. E não vale a pena. A gente precisa cuidar dos nossos, mas também cuidar de nós, porque senão nós estamos comunicando o quê? E chegar nesse primeiro ponto do admitir, que eu acho que é o passo decisivo. Ele é bem bom. A questão da sobriedade, eu penso que ela passa... eu preciso fazer essa palestrinha, tá? Porque senão não consigo concluir. Fique à vontade. Ela começa ali no pecado original, porque com o pecado original a gente decai, e decai na nossa intelectualidade, na nossa capacidade, né, em vários aspectos, mas na nossa inteligência. E disso... a consequência disso é essa concupiscência da carne que a gente tem a ceder a todas as nossas vontades, né? Então, assim, nós somos um ser que a gente tem essa tendência natural, decorrente do pecado original, a satisfazer tudo aquilo que a gente tem vontade. E quando você estava falando, eu estava lembrando que a gente é bombardeado pela música, e eu estava lembrando da música do Menudo, da década de 80, que eu até salvei aqui, que fala: não se reprima, porque isso não é natural. Aí eu estava lembrando, aí vem a música do Raul Seixas: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Inclusive essa música, essa frase é do Aleister Crowley, que é um satanista. E eu fiquei pensando, vem todo esse contexto do mundo, falando: não se reprima, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Para um ser que já tem essa tendência natural a ceder a todas as vontades do corpo, eu falei, como é que... Aí a gente... essas músicas ainda eram, entre aspas, mais moderadas na década de 80. Se a gente pegar os funks de hoje, o negócio já é muito pior. Eu fico pensando como faz para trazer... Porque eu não estou usando só... Eu entendi que não é só o aspecto de droga, é jogo, comida, é tudo, mas... a dificuldade que é resgatar esse ser humano para trazer ele de volta para o centro e falar assim: olha, o primeiro passo é você admitir que você não tem que ceder a tudo que você tem vontade, porque toda a cultura ela vem na contramão da sobriedade. E fazer a pessoa chegar no admitir, né, que foi isso que o Ricardo fez aqui agora, eu fico imaginando como fazer isso para resgatar essa pessoa, porque se ela não entender que o nosso contexto, porque a gente aprendeu muito, né, com o Rousseau, né, ele falava, né, que o homem é uma folha em branco e que o meio corrompe. Não, nós não somos bons. Coloque duas crianças numa sala com um brinquedo que elas vão se matar. A gente não nasce bom, a gente não nasce com a concupiscência. Enquanto a gente não admitir essa questão do pecado original, que ali a gente decai, e como trazer essa pessoa de volta, a dificuldade disso... Primeiro que isso é verdadeiro, mas a vida é feita de livre-arbítrio, né? A gente precisa... Você está já imaginando uma pessoa já que passou por esse processo de substância ou de as outras coisas que eu falei, para chegar no passo de admitir. Às vezes a pessoa não vem do grupo, ou às vezes ela fica no grupo muito tempo e ela não consegue nem sair do primeiro passo. Ela está lá presente em todos os outros passos, mas ela não fez o processo da admissão. É só uma proposta. Eu acho que trabalhar a prevenção é a melhor escolha que a gente tem. Nas escolas, nas comunidades, que é essa daqui, na família, em qualquer lugar a gente precisa trabalhar a prevenção. E trabalhar a prevenção com esse mote de fazer escolhas
que são assertivas para que você seja um indivíduo com qualidade de vida, um indivíduo que seja capaz de pensar e diga não a essas coisas. Eu penso até que a prevenção, mais do que é a evangelização. Porque assim, como a gente vem o mundo vem se descristianizando, e cada vez ele vai se afastando da essência do ser, do que nós somos, e de quem nós somos, do que nós nos tornamos com o pecado original, e quem nós somos de fato pensados por Deus. E quanto mais se afasta de Deus, mais a gente vai entrando nessa... Mas às vezes as pessoas estão muito longe de Deus, daí se for falar de Deus, nem vai te ouvir. Então você tem que chegar de uma outra forma. E às vezes você chega pela forma da sobriedade, da prevenção, da qualidade de vida. O que você está falando é muito usual para nós que estamos aqui nesse ambiente protegido, nesse ambiente que tem escola da palavra, nesse ambiente que escuta a palavra e divide o pão e o vinho em todo dia, se vier na missa. Então nós estamos falando de pessoas no geral que não tem isso. Então a gente precisa, de acordo com o público e de acordo com a dificuldade, ir acessando, né? Um pouquinho. Diga, qual é seu nome? Rafael. Oi, Só completando o que ele falou do admitir, né? Tem uma passagem, várias passagens, que Jesus fala assim para o cego: o que tu queres, né? Parece que é uma pergunta óbvia. O que tu queres para o cego? Eu acho que ele quer ver, mas ele quer saber se ele se reconhece como cego para depois poder curar. Então é aí onde começa o primeiro passo, né? Admitir, né? E é uma beleza, né? E a Pastoral da Sobriedade, gente, ela tem um calendário no Brasil inteiro que segue aquele passo. São 5 ciclos. 5 vezes ele passa a admitir com 5 palavras da Bíblia diferente. E a reunião acontece, a sobriedade Solange lá no HC. O que é diferente em sobriedade do AA? O AA é um grupo predominantemente mais pro álcool. A maior parte das reuniões tem mulheres, mas a maior parte é masculino, então tem mulher que não gosta de ir. Na Pastoral da Sobriedade a gente recebe a família inteira. Então, no momento de acolhimento e da palavra e da vivência do passo, está todo mundo junto. E aí tem o momento da partilha, que é onde todo mundo tem voz e vez, que aí, quando a pessoa já recebeu, ela já entrou na reunião, assinou, então está marido e mulher, né? Então ela recebe o número 1 e ele recebe o número 2. Se tiver 3 pessoas da família e tiver só 2 pessoas para fazer a partilha, alguma coisa, o agente tem que ser criativo. Por quê? Porque todo mundo tem espaço e vez e voz. E tudo que se fala é sigiloso. A gente cuida um agente para poder fazer a reunião tem que ter formação. Esse agente que está na partilha número 1 vai acolher aquela situação. Às vezes está lá a esposa falando do marido que faz uso de alguma situação. E o marido está na outra sala. Saiu dali, não se fala nada. Não está anotado nada, ninguém fala nada, fecha a porta e pronto. Então a Pastoral da Sobriedade trabalha com a família. É essa beleza, a gente precisa resgatar essas questões, entendeu? A gente precisa cuidar um pouco melhor das pessoas para que coisas não entrem, conceitos e situações em massa não entrem. E está entrando muito nos jovens. Todas as vezes que a gente não fala de alguns assuntos, ou a rua fala, outros falam, os grupos falam, e a gente precisa aprender a não fechar alguns assuntos. Tem uma médica psiquiatra que eu conheço, ela trabalha no CAPS, ela fala que tem uma epidemia que não é divulgada de jovens que abusam de droga, não só das drogas conhecidas, né, mas psicotrópicos, que são internados, me fugiu o termo agora, com psicose. São, porque assim, o que acontece? Uma pessoa que teve um abuso da substância, ela pode ter um surto psicótico. E aí, essa pessoa, nesse surto, tem que ir,
Os bailes funks e as raves que acontecem às vezes, eles fazem muitas misturas. E quando não tem alguém que acompanha, que fale para esse médico que está atendendo no psiquiatra, que o ideal é saber o que ingeriu para poder dar uma medicação que antagoniza aquela situação, para tirar a pessoa do surto. Então acontece isso. Hoje as drogas cá, é tudo muito misturado, as pessoas estão do jeito que estão. E a Pastoral da Sobriedade tem uma cadeira importante. A gente tem a dinâmica do grupo de autoajuda, que é o carro-chefe, mas a gente tem várias vertentes de atuação. Prevenção, reinserção social, atuação política. Eu sou a pessoa que representa a sobriedade no Estado de São Paulo, no CONED, que é o Conselho do Estado de São Paulo de Políticas Públicas de Drogas. A Pastoral da Sobriedade demorou anos, o CONED, que é um colegiado de profissionais, de autores, de instituições, universidades, é um colegiado da justiça maravilhoso, de 60 pessoas. Tentou anos, o Amor Exigente já estava lá há mais tempo. Só há 4 anos atrás que a gente conseguiu entrar. Então eu vou terminar o mandato agora, aí vou indicar outra pessoa. A gente está lá. Então, a prevenção a gente pode fazer na escola, na catequese, roda de conversa com os pais. E tem datas, tem o Dia Nacional do Tabaco, do Álcool. Então, eu falo, onde tem sobriedade, a gente precisa, faz plantão, bota a camiseta, Pastoral da Sobriedade hoje, disponível para conversar. Então, a gente precisa estar levando informações para as pessoas. E as pessoas, às vezes, têm medo, vergonha, e a sobriedade tem que criar pontes, não extremos. E a gente precisa estar no meio das pessoas, onde acontece, e a gente precisa saber o que é para a gente poder falar para as pessoas, indicar para as pessoas, sem que as pessoas tenham medo. Se eu me aproximar aí do grupo da Pastoral da Sobriedade é porque eu tenho problema. Eu tenho problema, eu preciso. Eu tenho problema. Todo mundo tem, ou não? Se eu sou limitante, se eu tenho a fragilidade, se eu quero me autoconhecer, é um momento de eu, uma vez por semana, vivenciar o passo e rezar, ouvir. Tem momentos que depois da partilha, a pessoa é convidada a dar algum testemunho. Tem coisas belíssimas. Tem uma mulher que eu nunca esqueço, que virou amiga, que ela foi anos, né, Solange, não tem jeito. Você me acolheu aqui na sobriedade, o Iraldo não veio, Solange. Aí eu falo, continua firme. É você que precisa se cuidar, ele que faz uso do álcool, mas é você que tem que se cuidar. Continua firme para você se manter firme, saber lidar. O que aconteceu depois de 4 anos? O Iraldo veio e passou a frequentar as reuniões com ela. A gente está no mundo imediatista, a gente acha que só porque evidenciou um problema, só porque achou um caminho, as coisas não são assim. São anos da pessoa fazendo uso do tabaco, são anos da pessoa fazendo uso do álcool, são anos de tantas outras coisas, e a gente quer, e eu falei naquele dia no nosso encontro, e as famílias não estão me ajudando às vezes. Estão botando o dedo no bolso da pessoa e dizendo, não confio mais em você. E a gente, claro, a gente tem que cuidar da família, a gente tem que falar com a família. A gente precisa de famílias sóbrias, inclusivas, dialogantes. É disso que a sobriedade fala. Diga. Meu nome é Deus. Oi, Deus. Tenho 3 filhas jovens, né? E essa questão do celular é uma guerra. Eu imagino, cada uma fica num quarto. Cada um no seu universo, no celular. Então, quando a crise fica muito preta, eu confisco o celular. Confisca? Ao extremo. Sim, entendi. Mas isso também vejo que não é positivo. Talvez, se eu puder falar, como de mulher para mulher, de mãe para mãe, né? Isso, talvez poderia ter um jeito assim de fazer combinados. Nós estamos abrindo mão de não fazer combinados. Combinados não é um termo jurídico. Combinados
é qualquer coisa que a gente tenha que sentar em família no parto e combinar. Então, talvez, numa conversa, num dia que está todo mundo, ainda que esteja com o celular na mão, sempre tem aqueles momentos que a gente fala, temos que combinar algumas coisas que está saindo, a gente precisa alinhar, quero combinar algumas coisas. E aí você fazer o seu combinado. E qual vai ser o combinado é você que vai falar. Olha, o combinado é pelo menos uma vez no dia ou só no sábado, porque cada família tem o seu corte, o seu recorte, a sua possibilidade. Não tem que ser tudo igual. Tem uma dinâmica e a gente tem que olhar para isso. Pelo menos no almoço do domingo, um exemplo, pelo menos no almoço do domingo, nós vamos todos sentar à mesa e vamos deixar o celular repousando. Puxa, devia ser todo. Isso é um desejo que eu estou pedindo. E se vocês têm 17, 21, 23. E se vocês não fizerem isso, vai acontecer aquilo. Que você vai pensar no que é. Talvez se eu e você tivesse feito isso com eles um pouco mais cedo, vai ganhando força. Mas se a gente não fez, a gente não sabia, né? O que importa é que a gente pode fazer coisas. Só no domingo eu acho muito pouco. Estou dando um exemplo, porque às vezes a gente pensa, Eva. Todo o almoço. Às vezes a gente pensa. Todas as comidas, não é? Às vezes a dinâmica não exige, mas só para a gente também não pôr acordos que o outro ou a outra também não vai dar para fazer. Porque aí fica uma coisa que o filho adora falar isso pra gente, né? Isso é o que você pensa, você tá ditadora, entendeu? Mas eu acho que nós precisamos saber comunicar os incômodos e fazer acordos. E aí você pensa de como você vai falar, que isso é muito saudável, que você sente falta. Eu sinto muito falta de ter vocês presentes, da gente. Eu queria às vezes contar algumas coisas para vocês e vocês não estão tendo oportunidade de me ouvir. E se você também está sem o celular, eu queria ouvir de vocês, de uma da outra. Então, vai pensando em coisas e vai germinando isso, vai cuidando desse cultivo. Falta de consideração, colocar certas coisas, um pouquinho de atenção, né, pessoal. Mas às vezes a gente, o filho não pode nem ainda falar isso, entendeu? Entendeu? Aí a gente, com o jovem, a gente vai fazendo assim. Vai negociando. Vai negociando. Acordo, o que é? É olhar o problema, o que eu posso fazer, mas também conversar. Olha, se você não fizer, vai desalinhar. E aí, desalinhando, é isso. Solano, eu queria saber qual é a sua opinião em relação, por exemplo, a muitas comunidades, paróquias, fazem festa em padroeiro, tem bebida alcoólica. E aí a pessoa, depois ela, como ela não vive uma sociedade, uma organização, ela vai na festa, acaba se embriagando. E aí acaba sendo um contra-testemunho dentro da nossa própria igreja, dentro da pastoral da sociedade. O senhor não tenha dúvida, o senhor sabe que isso é um dos assuntos muito polêmicos. Quando a pastoral da sociedade tem vários encontros de formação, agora vai ter um quarto congresso que vai ser em Aparecida, coisa grande. Na última formação eu tive o privilégio de ir, nós temos um bispo, e o Dom Nélio veio, e aí os meus colegas e eu junto, igualzinho eles, tinha uma sala cheia de gente, a nossa camiseta é azul, igual eu gravei lá no vídeo, hoje eu não botei não. E aí estava cheia assim, na sala inteira, então sempre tem os colegas que querem meio que trazer esse assunto e querem inclusive colocar isso à força. O Dom Nélio, de uma maneira muito tranquila, falou, nós não podemos impor isso. Converse com o seu pároco a respeito disso. E já se prepare que pode ser que determinada paróquia não vai ser uma realidade. Não vai ser uma realidade. Converse. Tem muitos grupos, a pastoral da sobriedade é muito forte no interior e é muito presente nas paróquias. E conseguiu, com a força do CPP, que é o Conselho Pastoral Paroquial, junto com o pároco, alguns conseguiram implantar, por exemplo, a barraca do suco de laranja e mostrar para a equipe econômica, financeira e para o pároco que não diminui a entrada de dinheiro e que melhora. Só que nem todo pároco
quer ouvir isso e nem todo CPP, para não dizer que isso é problema só do pároco, é do conselho paroquial e pastoral, né? O senhor sabe, você entende? Então isso é uma situação muito complicada. Eu não vou, o que eu digo para os meus, que eu digo para os agentes, e já que eu sou formadora, é assim, Pastoral da Sobriedade tem que ajudar nas festas juninas, mas por favor, não na barraca do vinho quente do quentão. Diz para o padre que você está à disposição, monta a barraca, desmonta a barraca, frita pastel, vende bolo, mas só peça para o organizador e o padre não pôr a Pastoral da Sobriedade na barraca do vinho quente do quentão. Nós gostaríamos que não tivesse, mas a gente entende que tem um lobby e um costume muito grande dentro da igreja. E que tem essas situações. E que aí, quando tem a pessoa sob o abuso do álcool, não adianta chamar a pastoral da sobriedade nenhuma pastoral, porque a pessoa está sob efeito de substância, ela não escuta. Então, o que ela precisa é ser retirada do ambiente, ponto. E eu falo assim, não tem que chamar a pastoral da sobriedade só, ela até pode ir, mas não tem que chamar. E eu, desse meu tamanho, para um homem de 1,80 m, que está sob efeito de álcool, eu não vou fazer nada, eu vou dizer o que a pessoa tem que fazer. Nem te chamar. E nem te chamar. Né? Se a pessoa vem sob o efeito do uso de alguma substância para participar do grupo, eu oriento os agentes na formação que tem que ter sempre um agente na porta, porque se tiver uma situação dessa, a gente acolhe fora do grupo, fora da reunião, porque a pessoa não vai nem assimilar e nem vai deixar ninguém para assimilar. Assim como no HC também, se chega alguém sob efeito de substância, o grupo é aberto, estou eu tocando com um profissional da equipe multi comigo, a pessoa chega sob efeito, a gente percebeu, vai atrapalhar, ou ele ou eu, só um minutinho, gente, convido, não preciso falar com você, a gente sai com a pessoa dançando. Assim. Gostaram de conhecer a Pastoral da Sobriedade? Sim. Eu posso contar aqui com vocês, evangelizadores, que agora vocês conseguem. E aí está funcionando lá. Multiplicador. Está funcionando na Nazaré, no número 993, na sala da PUC, toda terça-feira, 19 horas. Se algum dia vocês tiverem a disponibilidade, vai ser um prazer recebê-los para participar da reunião, para sentar com a gente e rezar, e é isso. Solange, para ter uma pastoral de sobriedade, precisa ter um psicólogo? Não precisa ter profissional nenhum da saúde. É que eu sou profissional da saúde e da saúde mental. Eu gostei tanto de trabalhar com uma pessoa que faz uso e abuso de substância que eu fui me especializar. Então, eu sou especialista no assunto, mas eu sou pessoa, quando eu estou no grupo da Pastoral da Sobriedade, eu só sou a Solange, agente da Pastoral da Sobriedade. Não precisa, só precisa ter pessoas que falam assim, eu queria fazer a próxima formação, que eu preciso marcar uma data e fazer a formação, né? Precisa fazer formação, é um final de semana, eu venho com mais 1 ou 2 formadores, o pároco precisa autorizar, a gente tem um trabalho antes de divulgar, depois que faz a formação, eu faço um caminho interno com o grupo para tranquilizar, para viver os passos internamente, para depois um dia, junto com o padre, com o CPP, marcar a data que vai abrir para atender o povo. Quando que a gente fez a formação esse ano? Foi fevereiro ou março. Desde a primeira conversa que eu fui ter com o padre Boris foi em setembro. Aí começamos o trabalho, porque é um caminho, é um processo e precisa ser tranquilo. Precisa ter disponibilidade de pessoas. 4 pessoas na paróquia que queiram fazer a formação já é suficiente para a gente abrir um grupo da Pastoral da Sobriedade. 4 pessoas, mínimo. O ideal 5, mas com 4 já é possível. E aí é tudo conversado, com cronograma, com formação, a pastoral tem site, aí eu peço autorização para ter a formação, agora está um pouco mais flexível, graças a Deus que esse mundo e a pandemia nos ensinou a que tem coisas que possam ser feitas com a mesma qualidade, de forma diferente, então não precisa ser ficar final de semana e dormindo. Essa que eu fiz no Ipiranga, eu fiz um jeito que foi assim,
cumprir todo o cronograma. No sábado, das 7 da manhã às 6. No domingo, das 7 às 12. Cada um vai almoçar na sua casa. No sábado, almoçando em frente, porque as paróquias às vezes não tem estrutura, não tem almoço. Já fui ver aonde que tinha um restaurante por quilo. O máximo foi ter um café, uma bolacha, doce, salgada, para mostrar para a gente que a gente pode fazer coisas mais alinhadas, customizadas, porque o que importa é a gente acessar o conhecimento, a gente ampliar e a gente, para quê? Para que a gente possa cuidar das pessoas. É só isso. Então, assim, pelo que eu entendi, é muito assim, vocês têm como se fosse uma cartilha, vamos dizer assim, Que a gente segue um roteiro. Isso, para para cada encontro, que tem uma programação. Já com o que vai ser dito, com a passagem, toda essa orientação. A gente, na formação, fala de muitas coisas. E aí eu venho com 3 formadores, peço a ajuda de 2 padres, que têm temas específicos, tem missa no domingo. Ela está falando do roteiro. É o roteiro. Da pastoral, da dinâmica da pastoral. Da dinâmica da formação? Da dinâmica da pastoral em si. Que basicamente seriam os 12 passos, mas para cada passo tem um cronograma. Cada gente recebe um livro, recebe todo um material, um processo, um modo de fazer, e aí eu faço a vivência interna, para que todo mundo tenha o seu tempo de assimilar, e aí um dia olhar e falar, bom, já estamos 3 vezes aqui, tá tudo bem, então vamos marcar a data e dizer que a paróquia atende agora o grupo aberto da Pastoral da Sobriedade. Porque você falando assim, me lembrou muito o itinerário vivencial matrimonial, né? Que é algo também que está sendo implantado em várias paróquias, né? Que a Arquidiocese orientou, mas que tem um livrinho, tem a formação para você seguir cada encontro, então tem lá o tema, bem passo a passo. Passo a passo, ninguém tem que inventar nada e nem improvisar nada. E acho que é muito mais voltado à escuta e acolhida, é isso? É voltado à escuta e acolhida, mas tem a hora certa. Então, tem funções, né? Então, quem vai ser? Tem a pessoa que vai receber e vai acolher, vai animar, tem música. E aí tem a pessoa que vai proclamar a palavra e vai associar o passo à palavra. Esse momento é excelente. Ela tem um período, um tempo que ela fica naquilo. E aí tem a separação, que é a partilha. É onde a pessoa já foi muito bem acolhida, ouviu o passo, ouviu a palavra de Deus, rezou, porque tem um momento depois de oração, antes de ir para a partilha, e na partilha tem uma pergunta disparadora, de acordo com o passo e de acordo com a palavra. Então, para além dela dizer, eu sou a Solange, estou aqui por isso, a gente até faz a pergunta para ela, e ela tem voz e vez, e acontece tudo isso em círculo, e cada membro da família nesse momento. E aí? São grupos distintos. Nós nos separamos, vocês separam por problema e por substância? Não, em absoluto. É só para a pessoa ter tranquilidade, né? A família. Privacidade. E privacidade, porque às vezes junto com alguém não vai falar as coisas. E aí cada semana é um passo? Cada semana é um passo. E aí tem um calendário nacional. Se você for em qualquer lugar do estado de São Paulo, nós estamos vivenciamos o passo servido do 3º ciclo. Eu tenho a grata oportunidade de fazer o grupo toda segunda-feira no Amparo Maternal. Quando eu fiz também serviço social, eu estagiei lá, no alojamento, onde as mulheres grávidas, sob o efeito de substâncias, se alojam lá. Então, toda segunda-feira eu vou com uma agente e a gente faz um passo da Pastoral da Sobriedade dentro do Amparo. Obviamente que eu não divulgo isso em site, mas eu sigo exatamente, ainda que eu tenha que mudar alguma coisa porque é estrangeira, porque
né? Ou tá grávida, o bebê chorou, tem uma série de particularidades. Ainda que eu seja criativa para poder adaptar alguma coisa, eu estou no passo e no ciclo. Porque tem um calendário, está disponível no site, todo agente tem acesso. Quem tem a função de coordenação como eu tem senha para poder cadastrar o agente, cadastrar a paróquia com os dados, divulgar isso, entendeu? Não importa o dia da reunião, o dia da reunião que tiver espaço para todo o Brasil. Definiu, a paróquia lá da Imaculada definiu que o melhor dia era terça, que eu falo, pensa, não precisa me responder agora. Qual é o melhor dia que vai ter sala e que vocês possam estar? É terça às 19 horas. Então vai ser sempre terça às 19 horas. E a duração de cada encontro? 1 hora. Pode acontecer se tem um encontro com mais pessoas e a partilha tem 10 pessoas, 10 numa sala e 10 na outra, esse momento 4 minutos, se todo mundo se apropriar dos 4 minutos, eu demoro 40, mas tem menos gente, eu demoro 30. A gente sempre orienta o agente. Não amplia assunto, não caça assunto. Segue a dinâmica da reunião e do que precisa e encerramos. Tem durado nesse início 1 hora, mas pode ir até 1h30. E aí terminou os ciclos, 12 passos, Começa que tudo. começa. Isso. Não tem férias, não tem... Não, tem algumas situações, o pessoal do interior ele dá banho em nós, assim, né? O pessoal do interior não faz nem férias. Mas pode ter alguma situação em que, por falta de ter pessoas, a gente comunica com antecedência que naquela semana não vai ter agentes, porque pode ser na véspera do Natal, na semana do Natal, no Ano Novo. Eu nunca fui inflexível. Eu acho que nessa vida tem muitas coisas que a gente precisa aprender a dialogar e a ser flexível e a olhar o que pode, o que tem e o que é. Mas a rigor não tem. O grupo vai ter terça-feira lá. Ah, só não vou viajar. Falei, perfeito, então vamos rezar. Vamos abrir a porta. Tem alguma particularidade na igreja, o padre aquele dia não pôde abrir, aconteceu alguma coisa. Só, posso fazer o passo que a gente perdeu? Não, você vai fazer o próximo. Quando muito se retroage, dá uma pincelada e vai seguir o calendário. Tem bispo, tem diretor espiritual estadual, que é o padre Sidney, tem a coordenadora nacional, que é a Denise, que fica, o padre Sidney fica, qual é aquela cidade que eu fui tão longe, agora São José, onde que eu fui tão longe, 5 horas que eu viajei? Ribeirão Preto? Que eu fui? Não, depois você lembra aí? O padre é de lá, a Denise é de Volta Redonda, e o Eloy é o coordenador do estado, que fica perto de Bauru. E aí vai ter os diocesanos. Então, na Diocese de Santo André tem um colega como eu, na Diocese de Campo Limpo tem outro, eu só aqui nesse pedacinho do Ipiranga sou eu, porque em São Paulo acaba sendo eu, né? Porque abrange, não tem no centro da cidade, entendeu? Tem em Santo Amaro, tem em Campo Limpo, tem em Santo André, Diadema, São Bernardo. E aí, quando eles me ligam e falam, Sol, é no centro da cidade, eu falo, olha, dependendo da pessoa mora, mais perto é Vila das Mercês, Ipiranga, daí a gente vai direcionando. Então, por isso que a gente precisa e pode ampliar, né? Muito bem. Então, nós queremos agradecer. Eu que agradeço a oportunidade de um sábado desse, de conhecer vocês e conhecer a paróquia. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.